Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre as 10 ações com maior dividend yield de acordo com a plataforma GF+, em 2023. Então fica comigo no vídeo, pessoal. Começando com a décima do ranking, a B3, né, a nossa bolsa de valores aí, que está num preço aí bem atrativo, né, na faixa de R$10 aí, a empresa chegou a bater aqui antes da pandemia 15, né, aí caiu para os mesmos 10 de hoje, aí subiu aqui para quase 20, né, e aí desde então só caindo, né. Essa caída toda aqui foi devido aí ao aumento dos juros, né, já que a empresa funciona melhor aí quando as ações aí estão bombando, né? E no caso não é o caso de agora, né? Os investidores aí estão seguindo mais em renda fixa, né? Que é aí menos arriscada no momento, né? Olhando um pouco os números da empresa, a empresa aí não está nem cara nem barata, né? Tem um PL aqui dentro da sua média, tá? Até a média de 22, porém está na faixa de 14. PVP também dentro da média. A empresa aqui é bem interessante porque ela não tem dívida, né? Dívida negativa, tá? Ou seja, ela tem aqui 15 bilhões, né, disponíveis aí, né, em caixa, né, isso aqui só rendendo em juros, né, então é interessante que ela ganha um valor legal aí de resultado financeiro, diferente aí das empresas aí que hoje estão sofrendo bastante por conta de dívidas altas, né, já que juros altos aí sofrem bastante, né, e a empresa aqui, como tem um caixa positivo, né, isso é excelente, que ela deixa rendendo, e aí ela ganha uma parte disso no seu lucro. Margem de lucro da empresa aqui é absurdo, né? 42%. Isso aqui é grande assim porque a empresa não tem concorrente, né? Então ela consegue colocar a taxa que ela quiser e ROI da empresa 20%. Crescimento de lucros e receitas aqui excelentes, né? 25% ano a ano, hein? Então é uma empresa bem interessante aí nesse momento, está bem barata aí na minha opinião. Empresa também que tem um payout aqui muito interessante para quem investe aí em dividendos, tá? Tem a média aqui de payout de 96%. Então a empresa aí normalmente distribui quase todos os seus lucros, né, para o investidor. E aí vemos aqui os seus lucros, né, também, né, só uma escadinha aqui, empresa bem interessante aí. Podemos olhar aqui, de acordo com a plataforma do GF+, aqui ela pretende pagar aí na faixa de 9% para esse ano. Seguindo para a próxima empresa, a Banco ABC, a nona do ranking aí, outra empresa bem interessante aí que eu gosto bastante. É um banco aí meio diferenciado dos bancos aí tradicionais, né. Tem um dividend yield aqui ok, 8%, tá na faixa aí de preço legal, ser R$16 somente, tá nesse preço aqui já faz algum tempo, né, ela subiu para 20 e pouquinho aqui, porém já voltou ao seu patamar antigo aí. Empresa que está bem barata, na minha opinião, um PL de 4.7 aqui, tem uma média de 7, então o PL está barato, PVP abaixo de 1 aqui, excelente, sendo que a média dela aqui é quase 1, né. Margem de lucro da empresa aqui 20%, excelente, isso aqui tá, se compararmos com os bancos tradicionais aí, Bradesco, por exemplo, tá 10%, né, Itaú 13, 14, né? Então a margem de lucro dela aqui é bem boa, ROI de 15% também, lucros aqui crescentes, receitas também. Payout da empresa aqui interessante, 40%, é um banco aí mais small cap, né, bem pequeno ainda, porém que vai crescendo aí, pagando seus dividendos aí. De acordo com o GF+, aqui pretende pagar também 9%, mais ou menos. Seguindo com a oitava posição do ranking aqui, a BB Seguridade, outra empresa bem interessante, porém que deu uma subida boa aqui, né, porém está pagando ainda bons dividendos, né, na faixa de 9 aqui, em relação a esse preço aqui. Empresa aí que teve aí momentos de 17, 18, né? Foi momentos aqui que eu comprei bastante ações da empresa, porém, desde então aqui a empresa subiu bastante, né? E essa subida toda aqui foi por quê? Foi por causa dos juros, né, pessoal? A empresa aqui, no começo de 2022, estava com juros de 2%, né? E aí agora está em 14%, né? Então, a empresa funciona melhor aí com juros mais altos, tá? Então, excelente isso aqui. Porém, a gente sabe aí que daqui, pelo menos aí uns 2 anos aí, os juros vai voltar aí ao patamar normal, né? Acredito eu, 6, 7, 8% ainda, que é o normal do Brasil, né? E aí seus lucros não vão ser tão grandes, né? Porém, ainda lucros ok, tá? A empresa que vem crescendo aí ano a ano, tá? Indicadores da empresa ok, aí dentro da média aí do setor, tá? PL de 10, né? Também bem parecido com o Porto Seguro. PVP e ROI aqui é diferente, né, de se calcular, porque ela não tem patrimônio, né? Porém, se calcularmos a média aí, ela é bem parecida com o Porto Seguro, que é a Seguridade também, então tá dentro da média aí. Olhando o payout da empresa, a gente vê que são payouts aqui na faixa de 80%, 70%, né? Aqui está na média 104%, porém é porque em 2018 aqui ela teve aqui alguns não recorrentes, né? Que ela distribui muito dividendo aqui, porém não é normal, tá? E de acordo com o GF+, esse projeto aqui na faixa de 9 e pouco aqui de dividendo para a empresa, mesmo nesse patamar aqui de 32 ainda, a empresa deve distribuir bastante dividendo, tá? A sétima do ranking aqui é a Engie, outra empresa muito interessante, uma das melhores da bolsa, que eu gosto demais. Dividendo aqui na faixa de 6%, a empresa aqui que saiu de 2018, 20 e pouquinho aqui, subiu para quase 50%, porém agora vem se mantendo na faixa de 40%, 35%, 40%, né? Então isso é bom que a empresa não tá subindo, né? Então a gente consegue comprar mais quantidades de ações da empresa. O PL da empresa aqui é um pouco maior, né, do que dos seus parceiros aí, né, dos seus rivais aí em energia, né? Porém, não tem muito o que fazer, né? O PL da empresa aí é bem alto mesmo, a empresa é um pouco mais cara, né? Porém, na média aqui, na faixa de 14, ela está ainda um pouquinho abaixo da média, né?
PVP da empresa também na faixa de 4, ela tem um PVP também na faixa de 4 na sua média, né? Então não tem muito o que fazer. Se você quer comprar a ação da empresa, você tem que pagar nesses preços aí de 40, não tem muito como fugir. Dívida da empresa ok aqui na faixa de 2, né? Para empresa de energia, excelente, isso aqui bem tranquilo. Margem líquida da empresa 22%, excelente. ROI também excelente. Empresa que vem crescendo aqui 5, 6% aí ao ano, né? Não é um crescimento absurdo, porém a empresa vem crescendo bem. Payout da empresa bem interessante também na faixa de 80%, né? Excelente isso aqui para investidor de dividendos. A gente vê que a empresa vem crescendo aqui seus lucros, né? Tirando 2021, que teve aí toda a crise, né, de água, né, que a seca e tudo mais, né, de chuva, essas coisas. E olhando seu dividendo na faixa de 9,5 aqui também, de acordo com o Jeff Mais, né? Você tem aqui uma boa margem de segurança para comprar a ação da empresa. Falando do sexto colocado, Banco Banrisul, né? Outro banco aqui que paga muito dividendo, na faixa de 9, 10% todo ano, porém é um banco aí que não cresce, né? A gente vê que as cotações da empresa aqui, em 2018 valia aqui na faixa de 15, né? Hoje está na faixa de 10, né? Ou seja, a empresa não cresce e de acordo com o resultado aqui, com essa cotação a gente vai ver aqui que os lucros da empresa não crescem de fato. Porém a empresa está bem barata, né? O PL aqui de abaixo de 5, né? PVP também abaixo de 0,5, aqui, isso aqui é muito, muito barato mesmo. Porém a margem líquida da empresa aqui bem baixa, né? Na faixa de 6 aqui. Tem uma média de 11, né? Seus lucros também negativos, ROI aqui bem baixo. Então, no momento aí, para mim não é uma opção interessante. Eu gosto de empresas aí que crescem, né? Ano a ano aí, nos seus lucros, né? Não é o caso do Banco Banrisul, né? Que em 2018 ela faturou 900 milhões aqui e em 2022 faturou 850, né? Ou seja, a empresa não cresce, né? Então, complicado. Apesar de ser uma grande pagadora de dividendos aí, eu gosto de empresas aí que crescem ano a ano, né? Seus lucros, né? Como escadinha, né? Como todas essas empresas aqui que eu estou mostrando para você, não é o caso do Banco Banrisul. Porém, de acordo aqui com o Jeff Mais, é um dividendo bem bacana aqui, quase 10%, né? Mas de segurança bastante alta também. Olhando a quinta colocada aqui do ranking, a CPFL, outra empresa bem interessante que eu gosto bastante, mais focada em distribuição de energia, né? Dividendo da empresa aqui na faixa de 10, né? A empresa aqui nos últimos 5 anos saiu de 17, 18 aqui para os 31 de agora, ou seja, um crescimento de 60%, um crescimento bacana aí. A empresa está com indicadores aí ok, né? Não está caro, PL aqui dentro da faixa, na 7, ok. PVP aqui na faixa de 2, sendo que a média dela sempre foi de quase 2,50 aqui, então tá dentro. Dívida da empresa aqui barata, tá? Para a empresa de energia, tranquilo. Margem líquida da empresa 13%. Como ela é mais focada em distribuição, né? A margem líquida é menor, né? Porém ela está entrando aí em transmissão, em geração, né? Então essa margem líquida ao longo do tempo aí pode ser que ela aumente, né? Para 20% aí talvez, né? Vai depender de quanto que ela investe em transmissão e geração, que tem margem líquida maiores, tá? Do que a distribuição. Porém, a ROI da empresa aqui é excelente, 30%. Seus lucros aqui crescentes, aqui, ó, 34% ano a ano, né? A empresa crescendo bastante aí. A gente pode ver aqui também, ó, seus lucros aqui, ó, só crescendo, né? Só crescendo. É desse tipo aqui de empresa que eu gosto, tá, pessoal? Diferente do Banco Banrisul aqui, que é um lucro horrível, né? Não cresce nem a pau. Payout da empresa daqui dentro, né? 70%, é um payout bacana aí. Apesar de que em 2021 ela distribuiu aqui acima de 100%, né? Então... 2021 talvez aqui ela tenha feito alguma besteira, né, distribuindo tanto acima aí do normal, né? E de acordo com o Jeff Mais aqui, pretende também distribuir na faixa de quase 10% aí, interessante para a empresa. Seguindo para a próxima empresa aqui, a Taesa, a quarta colocada do ranking, né, que tem um dividendo aqui de quase 18 nos últimos 12 meses, dividendos absurdos aí, né? Se olhar os últimos 5 anos da empresa, a empresa saiu aqui de 10 para os 35 de agora, né? Ou seja, um crescimento absurdo aí, 200% de crescimento, porém elas vêm se mantendo agora aí nessa faixa de 35, né? Estava em 40, agora está caindo um pouquinho. Então a empresa, na minha opinião, aí, que talvez não esteja um pouquinho cara, tá? Se comparado aí com o TRPL e a Lupar, estão mais em conta, né? Talvez se cair para 30 mais ou menos, acredito que ela esteja talvez cair para 30 mais ou menos, acredito que ela esteja num patamar melhor aí para compra. A gente pode ver aqui seu PL na faixa de 8, né, e seus concorrentes aí na faixa de 6, 7, PVP também um pouquinho maior. O principal problema da empresa aqui também talvez seja a dívida líquida da empresa, né, na faixa de 4 aqui, se comparado com o EBITDA da empresa, então está um pouco alto. Porém a gente sabe que empresas de energia, principalmente de transmissão, né, eles conseguem aí controlar bem aí a dívida, né? Então isso aqui não é um grande problema, acredito eu. Margem líquida da empresa aqui de 55, excelente, né? Como eu mencionei, né? Margem líquida das transmissoras aí são as maiores, né? Disparado, né? Se comparado com a CPFL aqui, que tem somente 12, né? É uma diferença bem grande. ROI também 22%, ROI bacana aqui. Lucros da empresa aqui crescendo 20% ano a ano aqui, receita em lucros. Também tem um payout interessante aí na faixa de 70%, né? A gente vê aqui que a empresa vem crescendo, né? Tirando 2020 e 2021 aqui, que a empresa teve um faturamento muito absurdo, né? Mas isso foi por causa do GPM, né? Que cresceu demais, né? A empresa aí
é voltada à inflação, né? Depende de como a inflação tá, ela paga mais ou paga menos, né? E aí esses 2 anos aqui foi muito ao caso, né? IGPM estava em 25%, 30%, né? Então foi uma subida absurda, porém isso aqui não deve repetir, tá? Porém a gente vê crescimento, né? 2018, 2019 cresceu, 2022 cresceu. Se comparado com 2019, né? Que seja aí um ano um pouco mais normal, né? Que não tem inflação absurda como esses 2 anos aqui. Então a empresa vem crescendo também. GF+, também projeta aqui na faixa de 10% de dividendo para a empresa, um dividendo bem bacana ainda. Seguindo para top 3, Banco do Brasil, né, outra empresa aí espetacular que paga muito dividendo, né, crescendo demais, 11% de dividendos nos últimos 12 meses aí. Empresa que bateu aqui 45, né, antes da pandemia, e depois da pandemia aqui caiu para 20, né, 18 aqui, né, então a empresa cresceu demais, diminuiu. A empresa que bateu aqui antes da pandemia na faixa de 45 e aí, depois disso a empresa saiu aqui de 18 para os 38 de agora, né? Ou seja, duplicou aí de tamanho, né? Isso que é interessante, pessoal, você comprar aí sempre que nessas crises aqui que aparecem, né? Parece uma oportunidade absurda, né? Para você comprar o dobro de ações que você comprava, né? Você estava comprando ações do Banco do Brasil a 45 e aí do nada você começa a comprar ações a 18, 20, né? Então, essas caídas aqui você tem que ter caixa de oportunidade, de fato, você tem que ter uma grana aí sobrando para você comprar mais ações, né? Que aí multiplica os dividendos aí de fato, tá? É nessas crises que você faz seu dividendo aí aumentar absurdamente. E Banco do Brasil com PL aqui muito barato, tá? Apesar da subida aqui de 30 para 40 no último ano aí, a empresa continua bem barata. PL abaixo de 4 aqui, a PVP também abaixo de 1, excelente. Margem líquida da empresa aqui na faixa de 13, ok. ROI também 20%. Seu crescimento de lucros aqui crescendo bastante. A gente pode ver aqui os lucros da empresa aqui, escadinha, né? Muito interessante. E o payout da empresa na faixa de 40%. A gente pode ver que, de acordo com a GF+, projetam aqui quase 13% de dividendo para a empresa, tá? Tem um preço teto aqui absurdo, uma margem de segurança bem tranquila para você comprar ações da empresa. Indo para segundo ranking aqui do GF+, a Malha Metal Leve, tá? Leve 3. Que é uma empresa que está pagando bons dividendos, aí, nos últimos 12 meses pagou 15%, e que também cresceu bastante, né, depois da pandemia, aqui a empresa chegou a bater 10 aqui, né, que subiu para 30, né, ou seja, como eu mencionei, né, crise, empresa você tem que aproveitar, né, você tem que ter um caixa para você conseguir comprar mais ações, né. Se eu tivesse comprado ações aqui, você teria comprado o dobro de ações e multiplicado aí pelo menos em 2, né, o seu valor. Empresa que está no PL ok aqui, 6.8, PVP ok, empresa que não tem dívida, né, que é muito importante aqui para o momento atual, né, o cenário atual é de juros muito altos, a empresa não tinha dívida, então isso é bem interessante. Margem da empresa aqui na faixa de 15, ROI 35, né, crescimento de lucros aqui bem interessantes para a empresa, porém é uma empresa aí que é um pouco mais cíclica, tá, depende aí de como tá as vendas aí de veículos, né, já que ela atende aí veículos em geral, né, com motor e tudo mais, né. E o payout da empresa aqui, bem interessante também, na faixa de 70%. A gente vê aqui que os lucros da empresa só subindo, né? Tirando 2020, né? Que teve a pandemia, todas as empresas tiveram problema, né? Então isso aqui pode descartar. A gente pode ver aqui lucros crescentes aqui, né? Porém, como eu mencionei, né? É um pouco cíclica, né? Então pode ser que esse lucro aqui caia, né? Em algum momento, né? E de acordo com o GF+, esse projeto aqui na faixa de 13% de dividendo para a empresa aqui, dividendo bem interessante. E a primeira colocada aqui é a Qualicorp. Porém, uma empresa aí bem complicada, tá bem arriscada, não gosto muito dessa empresa aqui. A gente pode ver que antes da pandemia a empresa chegou a bater aqui 45, aí depois da pandemia caiu para 20, subiu para 35. Porém, desde então a empresa aí só caiu 90% de queda, né? A empresa aí tá bem arriscada, para minha opinião, tá? Não gosto muito da empresa aí. PL aqui baixo, a empresa tá bem barata de fato, né? Margem líquida aqui de 10, ROI de 15, porém seus lucros negativos, né? A gente pode ver aqui que o payout da empresa aqui é bem interessante, porém, se compararmos aqui o lucro de 2018, chegou a 400 milhões, porém em 2022 não chegou nem a 200, tá? Ou seja, caiu demais, tá? Seus lucros, né? E além disso, a empresa estava aí já estagnada seus lucros, né? Em 2022 a empresa caiu de fato mais ainda, tá? Então, muito risco nessa empresa aqui, apesar de pagar bastante dividendo, de acordo com as estatísticas aqui do GF+, né? Está projetado pagar aqui na faixa de 14%, né? Então, uma empresa interessante para dividendos, porém bem arriscada aí. E foi isso, pessoal. As 10 ações aí com maior dividend yield, de acordo com a plataforma GF+, né? Em 2023, 10 ações bem interessantes, aí, tirando uma ou outra aí, Banrisul, Qualicorp, né? Que são empresas aí bem fracas, na minha opinião. O restante aí, empresas espetaculares aí para investimento. E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.